Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. É maravilhoso saber que fomos destinados por Deus a sermos sal e luz nessa terra. Entretanto, existem forças invisíveis que estão empenhadas em nos impedir de nos tornarmos tudo o que fomos criados para ser. Mateus 5, versículo 13 diz assim: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o seu gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Uma grande porta é aberta para nós como filhos do Rei, mas forças espirituais e agentes do inimigo, de Satanás, não vão simplesmente sentar e permitir que nós tenhamos uma passagem livre. Mesmo com esta porta aberta, mesmo com todas as oportunidades que Deus coloca à nossa frente, existem muitos adversários que precisamos rebater e mesmo assim permanecer intactos. Nós podemos ler em 1 Coríntios 16, a partir do versículo 8, Paulo dizendo assim: mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. A verdade é que a vida é mais do que o reino físico que vemos. O reino espiritual é tão real quanto o reino físico. Tantas coisas acontecem ao nosso redor, e muitas nós não temos qualquer explicação para elas. É porque esquecemos tão facilmente o que está escrito em Efésios 6, 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não podemos vê-los, mas não podemos negar o efeito da sua existência, a manipulação que trabalha para nos impedir a avançar, ou fazendo que nós tenhamos um progresso significativo em tudo aquilo que nos desgastamos tanto para fazer e batalhar. O profeta Daniel, depois de orar, ele esperou por uma resposta de Deus. Então o príncipe da Pérsia, um principado demoníaco, resistiu ao anjo que veio transmitir a resposta das suas orações. Daniel 10, a partir do versículo 12, ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. As pessoas têm tanta facilidade em ficarem bravas com Deus, achando que Ele é insensível, achando que Deus não se importa. Alguns até pensam que Deus é mau, apenas porque Ele não traz as respostas para certas orações. Primeiro, é claro, existem orações que fazem parte da sua vontade e não da vontade de Deus. Deus não tem a ver com certos pedidos que nós, como seres humanos, insistimos em fazer. Deus às vezes está vendo muito além do seu futuro, do que você pode ver. E Ele já sabe que o que você está pedindo não é bom para você. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós.
Ou talvez ainda não é o tempo certo para que você receba aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem clamado, ou pela pessoa que você tem clamado. Existem coisas que precisam ser mudadas em nosso coração e no coração das pessoas que nós amamos, para que venham mudanças. As mudanças, elas não acontecem apenas por meio de milagres, elas são progressivas. Elas precisam de quebrantamento, de arrependimento, de um novo costume de vida, de deixar o velho para trás e viver o novo, de dar uma oportunidade para novas chances acontecerem. Então, existem vários fatores que determinam a resposta de orações. Neste caso de Daniel, existia uma potestade maligna, um espírito maligno, pausando o anjo que viria trazer a resposta de oração dele. Isso também pode ser um fator que pausa alguma resposta de oração sua. É verdade que Deus tem um grande futuro e a vontade dele é sempre perfeita e boa para você. Lemos lá em 3 João 1, a partir do versículo 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Você precisa lutar por aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele quer o melhor para você, mas você precisa fazer a sua parte. Deuteronômio 2, 24. Levantem-se, sigam adiante e passem o ribeiro de Arnon. Eis que entrego nas mãos de vocês Seom, Amorreu, rei de Hesbom, bem como a terra dele. Comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. Talvez você possa se perguntar: por que eu preciso lutar se já é meu? É porque, em primeiro lugar, o diabo, Satanás, está procurando o tempo todo te derrubar. Ele é o acusador dos nossos dias, ele é o seu opositor. 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Em segundo lugar, o diabo, ele não joga limpo. A balança dele é completamente desregulada. Não há justiça no relacionamento com ele. Então, ele te engana e ele responde com alguma injustiça. Algo que ele disse que prometeria não acontece. Mateus 11, a partir do versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Se o próprio Jesus está nos dizendo que precisamos de violência para tomar posse da nossa herança no reino de Deus, então devemos estar prontos para lutar o tempo todo. Em terceiro lugar, você foi capacitado para detê-lo em seus planos malignos. Lucas 10, versículo 19, ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Você vê que aqui Jesus está dizendo: é importante sabermos que podemos pisar no inimigo e paralisar os seus planos. Ele não pode tocar em você. Ele não tem essa autoridade se você não o der para ele. Mas mais importante do que isso, Jesus está nos dizendo que os nossos nomes estão escritos no céu. Por que Jesus está citando isso justo aqui? Porque pode ser difícil ir contra o inimigo, principalmente nos tempos que se aproximam da volta de Jesus, nos tempos da grande tribulação. Mas nós temos a certeza de que nossos nomes estão escritos nos céus, estão escritos no livro da vida. Um livro
que provavelmente Deus vai olhar e vai se alegrar com a leitura dos nossos nomes. Deus vai se alegrar em saber que nós permanecemos até o fim fiéis a Ele, distantes do diabo, resistindo a Ele, correndo dele, lutando contra Ele. Nos dias maus, nós estávamos com os nossos olhos virados para o Senhor. Os nossos olhos não procuram outras respostas. O crente fiel, em meio a aflições, se prostra, se ajoelha e clama a Deus. Em meio a dúvidas, chora na presença de Deus. Em meio à aflição, se despenca na presença de Deus. Então, nós teremos os nossos nomes escritos nos céus. E isso é mais motivo de alegria do que sabermos que podemos pisar no inimigo sem que ele nos faça nenhum dano. Em quarto lugar, o inimigo, o diabo, não mostra nenhuma misericórdia. A Bíblia chama Satanás de o maligno. Isso significa que ele não tem um mínimo de empatia ou compaixão. Não adianta chorar ou implorar se os nossos planos não fizerem parte dos planos de Deus, porque não existe um meio termo. Então, antes que Satanás tente nos paralisar, nós precisamos estar longe da presença dele. Nós precisamos tirar todas as oportunidades que ele teria para encostar nos nossos caminhos. Talvez se um dia você foi alcoólatra e você se converteu e parou de beber, você não devesse mais passar naquela calçada, ou ligar para aquele amigo, ou se encontrar com aquela amiga. Talvez se você foi usuário de drogas, você precise passar um bom tempo sem frequentar certos lugares e conversar com certas pessoas que te lembrem isso, que não estejam mudadas como você. Quando vivemos uma nova vida com Jesus, os nossos ex-amigos não entendem. Talvez foi de maneira muito brusca, ou talvez você se ausentou durante um tempo e quando voltou já era outra pessoa, nova criatura. Você via os seus amigos de maneira diferente, mas talvez todos eles ainda enxerguem o ex-amigo que eles perderam. Mas a boa notícia é que eles perderam um ex-amigo ruim para um amigo que se tornou algo muito melhor. E talvez por um tempo você precise estar se afastando. Mas depois, quando você conseguir estar por perto, se essa for a sua vontade, e você perceber que Satanás não tem mais poder sobre a sua vida, sobre os seus caminhos, aí sim você poderá compactuar de conversas e talvez estar andando na mesma calçada novamente sem que você seja tentado e caia novamente. Para tudo existe um equilíbrio. Jó 5, versículo 11. Deus põe os humildes nas alturas, põe num lugar seguro os que choram. Deus faz com que os planos dos espertos falhem e que as suas ações fracassem. Ele pega os sábios nas suas espertezas e acaba com as suas intrigas. Em pleno dia eles ficam no escuro e ao meio-dia andam às cegas, apalpando como se fosse noite. Deus salva da morte os pobres, Ele livra os necessitados das mãos dos poderosos. Deus dá esperança aos fracos e tapa a boca dos maus. Em quinto lugar, Satanás pode gerar todo tipo de conspiração contra a sua vida. Todo tipo de borburinho, todo tipo de fofoca, todo tipo de armação contra você, ele pode fazer. Ele pode levantar pessoas no seu trabalho, na sua família. E às vezes as pessoas nem mesmo sabem que estão sendo utilizadas pelo maligno para ir contra a sua vida, para derrubar você. Talvez no momento que você estivesse se sentindo tão bem, de repente, de uma hora para outra, você percebe que começou a cair novamente. Pode ser que ele esteja utilizando de pessoas que talvez você até confie para derrubar você. Cuidado, não permita que ninguém derrube você. Não permita que as opiniões alheias à sua vida derrubem você. Você é um escolhido de Deus. Deus tem planos para a sua vida. E se você não é perfeito sempre, não importa. O que importa é o caminho que você tem traçado, não o caminho que o seu irmão da direita ou da esquerda.
Talvez para ele as coisas foram diferentes, mas também o testemunho dele é diferente do seu. Você tem um plano diferente do dele porque você tem um futuro diferente do dele. Então, talvez você será utilizado para outras situações que o seu irmão, que você tanto acha que é melhor do que você, não vai ser utilizado para isso. Então, Deus tem um plano para cada um de nós, individualmente. Isaías 8, a partir do versículo 10. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. Para os 2 reinos de Israel ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Sim, devemos perdoar pessoas, mas nunca devemos perdoar espíritos malignos. Devemos guerrear contra eles. Devemos estar em prontidão contra tudo aquilo que sabemos que é uma guerra espiritual. Jesus era um cordeiro cheio de bondade para pessoas feridas, pessoas simples, pessoas com um bom coração. Mas ele também era um leão que saía dilacerando atividades demoníacas. Nós devemos fazer o mesmo. Em nome de Jesus, expulsar todo espírito maligno. Em nome de Jesus, declarar que nossa vida é do Senhor Jesus. Nossos filhos são do Senhor Jesus. Nossa casa é do Senhor Jesus. Nosso casamento é do Senhor Jesus. O trabalho que o Senhor nos deu é do Senhor Jesus. E Ele trará a escolha certa, o caminho certo que devemos seguir. Sim, eu sei, é difícil algumas decisões. Estamos vivendo um tempo com muitas dificuldades de decisões, mas Ele é fiel e justo e Ele não permitirá que você seja injustiçado para sempre. Ele trará um caminho para nós todos. Ele fará da melhor maneira. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, entregamos a Ti todas as nossas aflições. Estamos vivendo tempo de grandes decisões, tempos onde o mundo tem mudado para nunca mais voltar como era antes. Estamos diante de escolhas, estamos diante de inúmeros testes, estamos diante de situações que não sabemos como agir. Por isso, Deus Pai poderoso, fala conosco. Fala conosco através da sua palavra, através de sonhos, através de palavras proféticas, através de outras pessoas. Nós estamos sedentos por mais e mais de Ti. Espírito Santo de Deus, fiel Consolador, vem consolar cada coração neste dia. Cada um que está frustrado, decepcionado, desiludido com a vida, traz ânimo de vida e coloca o seu propósito para cada um de nós. Nós Te louvamos, Senhor, e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.